Estamos todos juntos, graças a Deus. Então vamos começar fazendo a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a espiritualidade amiga que preparou o ambiente para essa noite, agradecendo aos nossos irmãos que aqui construíram, edificaram essa casa, trabalharam nessa casa e pedindo para que nos auxilie a continuarmos o nosso trabalho, a nossa caminhada aqui nessa casa. Agradecer pelos trabalhadores da casa, por todos que estão aqui nos ajudando, nos amparando, tanto os encarnados como os desencarnados. Agradecer por nossas vidas, por nossas famílias e por todos esses nossos irmãos que vêm de outras cidades nos auxiliar aqui durante as palestras, nos ensinamentos, que possamos continuar firmes nessa caminhada. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. André, fique à vontade. Você precisa de alguma coisa? Só que muito amparo. Muito amparo? O que a gente puder ajudar, a gente ajuda. Mas você está meio parado. Não vai faltar. Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós estamos novamente nessa casa. Nosso coração verdadeiramente transborda de felicidade e de questionamentos. Diante do que foi dito, a história da cidade e a história da casa, nos perguntávamos sentados ali: por que, meu Deus, estamos aqui nesse momento? Que merecimento temos nós de termos a oportunidade de ocupar a palavra em uma casa espírita centenária no Brasil? Muito obrigado a Deus, muito obrigado à espiritualidade, aos guias da casa, por nos confiarem esse espaço nesse momento. Muito obrigado à espiritualidade que nos assiste de forma mais especial e muito obrigado aos amigos que nos ouvem. Ainda que Deus seja real, ainda que a espiritualidade seja real, ainda que o amparo que recebemos cotidianamente seja real, ele não nos é visível, não é tangível, é impalpável. Nós não vemos Deus, nós não vemos a espiritualidade. Portanto, cabe também gratidão ao amparo que Deus nos dá na concretude do livro. Nós, de forma muito particularizada, agradecemos constantemente a bênção do livro espírita na nossa vida, nos nossos momentos de angústia, de tristeza, de choro. Nos apegamos ao livro. O livro é a materialização de Deus, é a materialização da doutrina espírita ao nosso alcance. E não há como agradecer pelo livro espírita sem nos lembrarmos de Chico Xavier, profeta do Espiritismo. Profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por palavras e atos. Deus não se valeria da boca de um mentiroso para falar a verdade. Livro dos Espíritos. André, que fez Chico Xavier no mundo? Gabriel Delane, se não nos falha a nossa memória, na obra Evolução Anímica, afirmou
que a mediunidade salvou o cristianismo. Faz sentido. No último capítulo do Evangelho de João, Jesus se manifesta aos discípulos, aos apóstolos, na praia, enquanto os apóstolos pescavam. Nos perdoe inteiro. Pescavam nus, pescavam pelados. Conviveram com Jesus lado a lado, dia a dia, por 3 anos. E bastou Jesus desencarnar para que o homem velho suplantasse o homem novo. E aquelas criaturas voltassem ao que sempre foram, pescadores rudes. Jesus materializado os resgatou e os colocou novamente no rumo da propagação do Evangelho. Pensamos nós que Chico Xavier salvou a doutrina espírita, trouxe o espiritismo, apenas mais uma doutrina espiritualista do século XIX, para o século XX, e a lançou para os séculos futuros, através do livro. A missão de Chico Xavier era, sobretudo, com os livros. Chico Xavier nos transformou intimamente. No final da década de 90, em Uberaba, estávamos observando Chico Xavier e não entendemos. Estávamos olhando, estávamos analisando a pessoa, a vestimenta, a conduta, o ambiente, mas não entendíamos. Tudo muito pobre, tudo muito singelo, tudo muito simples. Mas no íntimo, no coração e na mente, nos sentíamos diante de uma realeza. O que nós víamos não encontrava repercussão naquilo que sentíamos. Pensamos nos fariseus, nos senhores do templo. Se eles não entenderam Jesus, nós também não entendemos Chico Xavier. Até aquele momento, confessamos que tínhamos muita raiva dos fariseus, por terem feito o que fizeram com Cristo. Mas, ora, se nós não entendemos Chico Xavier, como podemos condenar alguém por não ter entendido Jesus Cristo? Chico Xavier afirmava que dos 5 aos 17 anos, ele era amparado por sua mãe, apesar de não entender a relação que tinha com os espíritos. Dos 17 aos 21, recebia mensagens psicografadas de diversos espíritos, um treinamento apenas. Tanto foi que aos 21 anos, quando Emmanuel se manifesta e se apresenta para ele, a ordem é dada: queime todas as mensagens. Eram apenas um treinamento. E a partir dos 21 anos, ele verdadeiramente é tutelado de forma direta por Emmanuel. A partir desse momento, em 1932, ele afirma que tem início a primeira etapa de seu mandato mediúnico, que ele diz que são os poetas. Os poetas. O livro é Parnaso de Além Túmulo. Nós sempre tomamos a liberdade de mostrar as obras. Elas precisam ser mostradas, elas precisam ser vistas, elas precisam ser faladas, sobretudo para as crianças e para os jovens. Parnaso de Além Túmulo, 5 edições, 259 poemas de 56 poetas brasileiros e portugueses. A obra em si precisa ser lida. Em 2001, Alexandre Caroli fez uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado no Instituto de Letras da Unicamp.
a literatura de Parnaso de Além Túmulo. E qual é o ensinamento trazido na dissertação do mestrado? Existe uma temática central na obra. André, qual é a temática central da obra Parnaso de Além Túmulo? Se é a primeira obra, com certeza ela aborda Jesus, ela aborda a fé, ela aborda a caridade, ela aborda o perdão. Segundo Alexandre Caroli, o tema central da dissertação de mestrado é a morte e o que dela advém. Precisamos falar sobre a morte, tirar a mística da morte, a ilusão da morte, aquilo que não entendemos e imaginamos a respeito da morte. Muito bem, Alexandre Caroli ainda afirma que os poemas da obra Parnaso de Além Túmulo revisitam as obras de Allan Kardec. A obra de Allan Kardec, as 5 obras principais da codificação, são revisitadas pelos poemas, sobretudo o livro dos Espíritos. Os literatos é a segunda fase do mandato mediúnico de Chico Xavier. Literatos são poetas, escritores, pensadores. O sinônimo da palavra literatos vai nesse sentido. Falando a Terra, obra que precisa ser estudada nas casas espíritas. Dezenas de escritores abordando dezenas de temas. Cada mensagem dá ensejo e dá material para um ano de estudo em uma casa espírita. Ainda os literatos, instruções psicofônicas. Essa obra é um compêndio de mensagens verbalizadas por Chico Xavier através da psicofonia, da fala. Arnaldo Rocha arrumou lá um gravador e eles gravavam as mensagens. Aulos, ministro Clarencio, Meimei, Emmanuel. Essa obra já foi objeto de estudo num singelo curso de estudo das obras psicografadas por Chico Xavier na Casa Espírita Teresa de Jaú, Teresa de Jesus em Jaú. É interessante que algumas pessoas, por não terem lido não apenas a obra, mas mensagens desse quilate, dessa importância, quando leem, se surpreendem. É como se o universo se expandisse dentro do próprio infinito da doutrina. Eu não sabia que havia livros como esse na doutrina espírita. As pessoas se apaixonam pela obra, ou seja, as obras precisam ser mostradas e estudadas. Os doutrinadores é a terceira fase do mandato mediúnico de Chico Xavier. Reparemos no termo usado por Chico Xavier. A terceira fase é a fase dos doutrinadores, ou seja, são obras doutrinárias. É a progressão, é a expansão, é a continuidade, é o futuro da doutrina espírita. Para os colegas formados em Direito, a doutrina espírita, o Pentateuco, poderia ser entendido como lei seca. E as obras psicografadas por Chico Xavier como jurisprudência, como doutrina. Estudemos as obras psicografadas por Chico Xavier, comparando-as com o Pentateuco de Kardec. As obras psicografadas por Chico Xavier acrescem
avançam, expandem a doutrina espírita. Doutrinadores, necessário falar de Emmanuel, necessário falar de André Luiz. Quais obras de Emmanuel tocam o nosso coração? Há 2000 anos, Emmanuel, como um senador, encontra Jesus Cristo à beira do lago de Genezaré. Públio, nesse instante, sou o segundo da tua vida. E naquele momento existencial, Emmanuel, de fato, não adere à mensagem de Jesus Cristo. Padece, tem o coração esmagado, testemunhando a esposa ser sacrificada no circo romano. Vê cristãos sendo mortos por feras, por leões e por tigres, mas não entende por que tamanha opressão, tamanho aperto no peito. A esposa, Olívia, cristã convertida, entregou-se em martírio a favor da causa do Cristo. Apenas depois o senador toma conhecimento do fato. A fé da esposa desencarnada fez com que Jesus curasse a lepra da filha. 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo, renúncia. Cada obra enseja uma vida inteira de estudo dentro da casa espírita. Todas elas nos falam de todos os predicativos, predicados e qualidades que Jesus Cristo nos concita a desenvolver: paciência, caridade, humildade, compreensão, tolerância, resignação diante da morte e daquilo que é inevitável. Paulo, caminhando ao encontro da morte, obedece o comando do algoz. O algoz diz a ele: dê 20 passos até ali, porque ali você morrerá. O que importa na obra é a postura mental de Paulo. Paulo caminha serenamente, ainda que no coração se recomendasse a Jesus Cristo, consciente da necessidade do amparo espiritual diante do testemunho supremo. Quem de nós não enfrenta dificuldades na vida? Talvez hoje, nesse momento, nós não estejamos caminhando ao encontro de uma lâmina fria, de uma espada que nos cortará a cabeça. Mas todos nós estamos caminhando com dificuldade pela sobrevivência financeira, pela convivência harmoniosa dentro do lar, pela recuperação da saúde, pela manutenção da saúde, pelo resgate de um parente em dificuldade, nos desvios da vida. Todos esses ensinamentos e todas essas mensagens estão contidas nas obras psicografadas por Chico Xavier. Em cada obra existe aquilo de que necessitamos para vencer o testemunho da reencarnação. Falamos dos doutrinadores. Como não falar de André Luiz e sua coleção A Vida no Mundo Espiritual? Começa em Nosso Lar, 1944. Se nós pedirmos aos irmãos que elenquem as passagens vividas por André Luiz na obra, com absoluta certeza, cada um se lembrará de no mínimo 2 ou 3 que guardou no coração, porque a passagem diz respeito à maior afinidade de vida. André Luiz na zona de sofrimento, André Luiz nas câmaras de regeneração, André Luiz na casa de Dona Laura,
André Luiz, humildemente, pedindo serviço ao ministro. André Luiz, avançando em direção ao serviço, não como médico, como auxiliar de enfermagem, esvaziando um balde sujo. Ensinamentos que dizem respeito à nossa vida cotidiana. Não são vivências de um espírito alhures em outras dimensões de vida. São ensinamentos que devem ser estudados e internalizados para que se transformem em conduta diária para cada um de nós. Os mensageiros, André Luiz, Aniceto e Vicente, no campo da paz, uma instituição socorrista. Meu Deus, o que falar dessa obra? Cada capítulo poderá facilmente ser desdobrado em inúmeros livros. Cada capítulo pode ser desdobrado em inúmeros livros. Nos lembramos aqui, de forma singela e despretensiosa, do capítulo 24, a prece de Ismália. Ismália era a dirigente da instituição. Eles estão em um ambiente onde dormem, onde estão albergados milhares de espíritos inconscientes. É um outro capítulo chamado Os que Dormem. Mas no capítulo 24, que diz respeito à prece de Ismália, seus colaboradores, com o testemunho de André Luiz, realizam uma tarefa que, no nosso singelo entendimento, é uma tarefa de vibrações. Nós, particularmente, enxergamos naquela tarefa uma tarefa de vibrações que acontecem em diversas casas espíritas Brasil afora. Na Federação Espírita do Estado de São Paulo, tarefa de vibrações acontecem todos os dias da semana. É tida como a tarefa de sustentação da casa. André Luiz diz que Ismália se transfigura em luz durante a prece, se transfigura em luz lilás, em luz verde. Suas colaboradoras mais próximas, trajando soberbos costumes radiosos, transfiguram-se também em luz verde, um pouco menos acentuada. Diz André Luiz, Aniceto irradia uma luz lilás, sobretudo da região do tórax. O esposo de Ismália, Alfredo, brilha em menor grau do que Aniceto, uma luz azul. Os demais trabalhadores irradiam luzes variadas. E André Luiz afirma: eu e Vicente brilhávamos muito pouco, mas esse muito pouco que brilhávamos nos encheu de orgulho, porque os trabalhadores mais singelos, responsáveis pelas tarefas humildes, não brilhavam coisa alguma. Tinham a mesma opacidade dos reencarnados. O que podemos inferir singelamente desse trecho de 7 linhas? A despeito do que pensamos de nós, a despeito do que entendemos ser a nossa condição espiritual e moral, a despeito do que pretendemos, do que desejamos, a despeito do que planejamos e prevemos para o nosso futuro, ao morrermos, seremos quem nas tarefas? Queira Deus que nos recebam em alguma instituição. Talvez alguns de nós pensem em último,
certeza eu serei uma esmalha, porque eu dou passe na Casa Espírita. Eu já fui presidente de Casa Espírita. Com certeza, o que me aguarda é a direção de uma instituição. Seremos a MICEP, o trabalhador dedicado, que já progrediu, que já demonstra moralidade. Seremos Alfredo, o esposo da dirigente da instituição. Eles vivem em dimensões diferentes. Ela progrediu mais do que ele. Ou seja, se amam, se respeitam, vivem maritalmente, mas separados. Porque ele não tem condições morais de viver junto dela. E ela, por caridade, vai até ele para que convivam. Ou seremos André Luiz? Será que André Luiz se encheu de orgulho? Bom, eu não brilho nada, mas pelo menos eu não sou igual a Roseli, que brilha menos do que eu. Ou será que o sentimento dele foi sincero? Graças a Deus, eu já brilho alguma coisa. Análise que podemos fazer a respeito de nós mesmos. Os Mensageiros, a terceira obra, psicografada por Chico Xavier. Qual é o tema central da mensagem, André? Os Mensageiros. Vamos mostrar a obra. Glândula pineal, hipófise, epífise. Aquela coisinha minúscula que temos no interior do cérebro, que exerce papel fundamental no processo mediúnico, no intercâmbio mediúnico. André, e daí? Qual a relevância de Chico Xavier nisso tudo? Qual a relevância da obra de Chico Xavier nisso tudo? Em 2013, foi publicada uma pesquisa, um artigo médico científico, em uma revista chamada Neuroendocrinologia, Cartas de Neuroendocrinologia, o nome é em inglês. Muito bem. E o que diz essa pesquisa? O título da pesquisa é extenso, mas a pesquisa é basicamente um estudo histórico e social da glândula e a comparação do ensinamento posto na obra de Chico Xavier, das teorias espíritas contidas na obra de Chico Xavier em 1940, com os avanços científicos da atualidade do momento da pesquisa. O que fica como resultado disso tudo? Na obra Os Mensageiros, que é de 1945, há 21 citações da glândula. Em 1945, há 21 citações. Em toda a década de 50, no mundo inteiro, a glândula não foi citada em 100 estudos científicos. Em toda a década de 50, no mundo, citaram a glândula menos de 100 vezes. Apenas André Luiz, em um livro psicografado por Chico Xavier, uma década antes, citou 21 vezes. PubMed é uma concentração de publicações médicas no mundo, artigos científicos. Chico Xavier está lá. Chico Xavier, na década de 40, trouxe informações, André Luiz trouxe informações que só seriam confirmadas pela ciência médica 50, 60 anos depois. Faz sentido
não nos debruçarmos sobre as obras psicografadas por Chico Xavier na Casa Espírita? Faz sentido não estudarmos as obras de André Luiz na Casa Espírita com todo o respeito que nos merece todas as obras psicografadas pelos irmãos da atualidade? Todos têm a sua tarefa, todos colaboram com a doutrina e o seu avanço. Mas pensamos nós que só podemos nos permitir o estudo de outras obras quando batermos no peito e afirmarmos: eu sei tudo das obras de André Luiz. Eu internalizei tudo das obras de André Luiz. As obras de André Luiz são testemunhadas na minha conduta, no meu pensamento, na minha moralidade e no meu sentimento. Enquanto não alcançarmos esse dia, fiquemos com a reflexão. Convém que estudemos as psicografias através de Chico Xavier, ou convém que estudemos outras obras? Não seremos livianos de responder. Cada um responda a si e faça aquilo que melhor lhe aprouver. Ou seja, cada um sabe de si. Muito bem. Obreiros da Vida Eterna, a quarta obra. Essa obra traz também uma realidade que muitos de nós não querem enxergar. E aqui nós fazemos um retorno ao que foi dito no início. A necessidade de entendermos o núcleo central do Parnaso da Leitura, a morte e o que dela advém. Um dos capítulos de Obreiros da Vida Eterna é André Luiz, pela primeira vez, entrando em um cemitério. E ele faz a descrição do cemitério, do que encontra nas proximidades do cemitério, do que vê nos portões do cemitério, do que vê dentro do cemitério, do testemunho do sofrimento de criaturas desencarnadas, jungidas, presas, aglutinadas à matéria que está ali no processo de transformação após a morte. É interessante o relato que ele faz quando vê uma jovem senhora sentada diante da terra fofa. São interessantes esses detalhes da obra. Ele diz que o túmulo está coberto por terra fofa, passando qual recado? A cova é nova, o desencarne é recente, ou seja, a criatura morreu há pouco tempo. E a criatura estava lá, sentada, chorando, em desespero. André Luiz, primeira vez no cemitério, fala: meu Deus, vou fazer alguma coisa. Sou trabalhador recém-convertido às tarefas socorristas. Jesus me observa, praticarei a caridade. Ele começa a conversar com a jovem senhora sentada sobre o túmulo. Ela desesperada, na verdade semi-louca: me ajude, me socorra, me liberte. André Luiz, naquele ímpeto de salvá-la daquela situação, é contido por dois trabalhadores do cemitério. André, tem gente que trabalha no cemitério? Tem, está cheio. Graças a Deus, minha mãe morreu há 2 anos, meu pai morreu ano passado. Tenho certeza que havia trabalhadores para auxiliá-la. Assim eu creio, e assim eu entendo, e assim eu tenho certeza.
porque há criaturas entre nós que não vivem na fantasia de altas esferas. Nós, espíritas, fantasiamos altas esferas. Nós, talvez, tenhamos trazido a ideia do paraíso católico para as altas esferas da doutrina espírita. Quando eu desencarnar, eu irei para nosso lar. Se todo mundo for para nosso lar, quem estenderá a mão para me auxiliar a sair do caixão? Não nos enganemos. Muitos de nós, sozinhos, não sairemos nem do caixão. André, está na obra. Acreditemos, gostemos ou não. Os dois trabalhadores impedem André Luiz e dizem assim: vejo que você nunca esteve no cemitério. André Luiz diz: é verdade, eu nunca estive no cemitério. É por isso o seu estranhamento. Essa criatura está nessa condição, mas não falta a ela assistência, ela está sendo cuidada. Como assim está sendo cuidada? Se ela for desligada dos despojos, se desatarem os laços magnéticos que aprendem ao cadáver, ela partirá em direção à própria casa, e a sua presença nesse estado emocional porá a perder a saúde dos entes queridos dentro da casa. Ou, coisa pior, poderá acontecer a ela, no sentido de que hordas desencarnadas a sequestrem e a levem, sabe Deus para onde. Nossa, André, essa informação é indigesta. Eu não venho à casa espírita para ouvir isso. Eu quero ouvir apenas coisas boas. Paulo Teixeira afirmava, não é? O espiritismo é para quem aguenta. Está na obra, gostemos ou não. Desejamos verdadeiramente estudar a doutrina como ela deve ser estudada? Como assim, André? Entendendo os termos das obras, entendendo o que está por trás das palavras, entendendo o contrassenso da informação. Ou seja, quer dizer que há realidades após a morte, para além daquilo que nós apenas imaginamos ou desejamos? Sim, muito. André, a terceira fase do mandato mediúnico de Chico Xavier, doutrinadores. Tem mais, tem a quarta e a última, nas palavras de Chico Xavier, que são os espíritos, digamos assim, comuns, gente como a gente. A Roseli, não tem nada mais comum que a Roseli. Pessoa comum demais. Vem de carona comigo. Veio dormindo no carro, glória a Deus. Ou vem dormindo ou vem falando. Veio dormindo. A quarta fase somos nós, criaturas que procuraram Chico Xavier, guiadas por outros desencarnados, para transmitirem mensagens aos entes queridos que ficaram na Terra. Será que é possível avaliar a quantidade de pessoas, a quantidade de mães que tiveram os seus corações acalentados pela caridade de Chico Xavier, ficando dia após dia, até altas madrugadas, servindo de instrumento para os espíritos? Quantas foram as mães que partiram de Uberaba felizes, desistindo da ideia do suicídio, desistindo da ideia da separação matrimonial? Quantas criaturas partiram de Uberaba com a vontade de formarem núcleos espíritas pelo Brasil? Esse núcleo espírita é anterior à vida, ao mandato
mediúnico de Chico Xavier, não a vida, porque Chico nasceu em 1910, mas a vida de Chico Xavier enquanto espírita. Nós nos fizemos espíritas na infância em uma casa do Ipiranga, em São Paulo, Lar do Amor Cristão. Dona Cássia, seu Celso, seu Luiz, criaturas que visitavam Chico Xavier e receberam a singela sugestão: Cássia, por que você não monta uma creche lá no Ipiranga? Olha, Chico, será? Eu acho que vai dar certo. Está lá a casa, 4 andares, coração do Ipiranga. Quantas criaturas foram salvas desde a infância em casas inauguradas por sugestão e estímulo de Chico Xavier. Adriana deve estar com seus 50 anos, secretária, coluna administrativa do Lar do Amor Cristão. Foi criança da creche da casa desde 2 anos. Cresceu, tornou-se jovem, adolescente, adulta, começou a trabalhar na casa e está lá. Criaturas que foram salvas, nesse sentido do termo, graças a Chico Xavier. O aniversário é da casa. O nosso respeito aos guias. Não sabemos os nomes dos fundadores, não sabemos os nomes dos trabalhadores desencarnados que sustentam, protegem e fazem com que essa casa espírita esteja até hoje aqui, firme, imponente, luminosa e com um futuro pertencente a Deus. Nós os parabenizamos, mas tomamos a liberdade de também parabenizar Francisco Cândido Xavier por sua obra, por seu testemunho e por ter colocado em nossas casas a materialização de Deus, de Jesus e do nosso futuro como espíritos felizes, que é o livro espírita. Parabéns à casa, parabéns ao presidente, à eterna presidente, ao eterno diretor, aos trabalhadores. Que Deus nos abençoe e que Deus mantenha aquelas portas abertas. Mais uma prece. Só nos cabe nesse instante a gratidão. Nós, particularmente, pedimos licença para agradecer. Conhecedores que somos da nossa própria intimidade, temos a certeza absoluta que não somos merecedores de ocupar a palavra nessa casa, nessa data. Se aqui estamos, é pela caridade de Deus, pela compreensão e pela tolerância dos guias. Que essa energia que nos envolve nesse instante, com absoluta certeza descida de outras esferas, se materialize nas paredes, no piso e no teto dessa obra, para que essa obra seja um ponto de luz na cidade, seja um ponto de luz no Estado, seja um ponto de luz no Brasil e no mundo. Se nós fisicamente não pudermos estar aqui por longos períodos, que venham outras pessoas e continuem levando a palavra, o Evangelho, a caridade, o ensino, a educação e dando perspectivas de futuro melhor aos espíritos dessa cidade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome,
Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Graças a Deus.